Olá, está começando o Em Pauta. Neste programa nós vamos falar sobre a mídia brasileira. E está conosco o professor Alisson Coelho, do curso de jornalismo. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Alisson, a questão das fake news é algo que está presente. Né? Como podemos identificar uma fake news? Olha, existem alguns traços, que caracterizam uma notícia falsa. Eu gosto, antes de mais nada, de primeiro de olhar a fonte dessa informação. Qual é o site, qual é o blog, aonde esse conteúdo está hospedado, né? Porque a partir do que você observa esse site, esse blog, esse conteúdo, você começa a perceber nele um determinado viés das notícias que estão lá postadas, né? Sempre cuidar. Notícias que alguém diz que isso não vai sair em nenhum outro lugar, que a mídia de Portugal está dando. Uma vez tinha uma fake news que ela era baseada nisso. A mídia do exterior está dando, mas a mídia brasileira não. Esse tipo de coisa muito inusitado, a gente já começa a fazer um processo de verificação para ver se de fato é uma notícia que bate, né? Se está postado só num único lugar ou se apenas em sites assim, muito alternativos, vamos colocar dessa forma, e já chama atenção para que seja uma notícia falsa produzida com o objetivo claro de enganar, né? Eu gosto muito de sempre diferenciar isso, sabe, Laerte? Existe a notícia mal feita, né? A gente vê isso nos grandes jornais, né? Pode acontecer, o jornalismo ele é feito por pessoas, e as pessoas erram, obviamente. Existe jornalismo mal feito, existe o mau jornalismo e existe a notícia falsa produzida com a intenção de enganar, né? Produzida com a intenção não de informar, mas de desinformar. Ela é deliberadamente falsa para que as pessoas... Deliberadamente com uma intenção, então. Com uma intenção. Então, eu sempre diferencio... de jornalismo. Eu sempre diferencio essas duas coisas, né? Existe o mau jornalismo, jornalismo mal feito, e existe produção de conteúdo falso, que não é notícia, né? Alisson, aproveitando sobre as fake news, quais os efeitos que as redes sociais, a internet, causou no jornalismo tradicional? Acho que as redes sociais elas vieram para chacoalhar um mercado que historicamente ele é ciclicamente chacoalhado, né? Vamos dizer assim. As pessoas ali no início nessa década que a gente está, ali por 2009, 2010, quando as redes sociais realmente explodiram, pós-Orkut, início do Facebook, falou-se inclusive do fim do jornalismo, alguns teóricos falaram de uma crise da qual o jornalismo não sairia. E basicamente isso foi dito quando surgiu o rádio, né, em relação ao impresso, foi dito quando surgiu a televisão em relação ao impresso e ao rádio, e a gente vê que o impresso ele se manteve, apesar dessas novas tecnologias à época. E eu acredito que o jornalismo ele mantém uma importância social gigantesca nesse momento de redes sociais, porque no momento de tanta desinformação, de explosão de quantidades de conteúdo, o jornalismo tem uma função primordial que é o de apontar caminhos, apontar a informação correta, mesmo que seja sumarizar essa quantidade absurda de informações, mostrando para as pessoas o que é o que não é mais importante. Mas há uma afetação direta primeira, que ela é econômica, né? Porque o jornalismo ele parte a buscar, ele acaba tendo que buscar novos modelos de financiamento, que não seja apenas a publicidade, porque a publicidade gradualmente migra para as redes sociais. Hoje, grandes marcas, elas preferem pagar um digital influencer, por exemplo, ou pagar um post patrocinado no Facebook ou no Instagram, do que anunciar numa revista, né? Então, essa preferência, essa migração do valor que é investido em mídia pelas grandes empresas para a internet fez com que os jornais, obviamente, tivessem que repensar Alisson, a prática. As grandes empresas de jornalismo, de mídia no Brasil, souberam aproveitar o boom da internet, não perderam o trem da história ali e acabaram ficando refém dos seus veículos tradicionais? Eu acho que sim, eu acho que elas não conseguiram naquele momento pensar de que forma fazer. Eu lembro que no período que eu estava na Zero Hora, em 2, 3 anos a Zero Hora mudou drástica, isso não é segredo, não é nenhum problema também, a Zero Hora abertamente fez isso, ela foi experimentando como fazer, inclusive o formato da redação. Vamos ter redações separadas, online e offline, vamos ter redações integradas, durante todo esse tempo, o jornalismo ainda está pensando como fazer. Enquanto isso, outras mídias vieram e levaram boa parte do bolo publicitário e principalmente levaram boa parte da audiência, né? As pessoas, como tu mesmo comentou,
fora do ar comigo, lê muito blog e outros sites alternativos em busca de informação, e aí a grande mídia, ela parece que, de fato, ficou um tanto refém dos seus formatos tradicionais, né? Mas eu acredito que ainda está em curso essa alteração. Acho que a mídia tradicional, ela vai aos poucos também se readequando. Acho que ainda há condições da mídia tradicional ter um espaço que talvez não seja o mesmo que ela tinha antes, mas ainda assim um espaço importante. Alisson, os grandes jornais, né, os grandes veículos tradicionais do Brasil fundaram o projeto Credibilidade, né? Uhum. Mas o jornalista Luiz Nassif, do jornal GGN, comenta que isso pode ser uma espécie de censura travestida de legalidade, né? Isso realmente pode acontecer? Pode, né? A gente sabe que hoje... Porque aí bloqueia, só para complementar, bloqueiam ideias dissonantes do que aparece na grande mídia. A gente vê muito isso, até na boca dos candidatos, né? Toda vez que um candidato vê uma notícia a qual ele não concorda, ou que fala mal dele, enfim, que não é boa para sua imagem, ele chama aquilo de fake news. Donald Trump faz isso todos os dias no Twitter, né? Vai para o Twitter e diz que o veículo tal está fazendo uma fake news dele, quando é simplesmente uma notícia que não o agrada. E os grandes jornais, a partir desse projeto, também podem acabar gerando esse efeito adverso, que é caracterizar como fake news tudo aquilo que não vem da mídia tradicional. É preciso muito cuidado nesse momento em relação a leis e formas de coibir fake news. Existem no Congresso vários projetos tramitando de forma a tentar coibir as fake news. Muitos deles projetos super bem intencionados, mas dentro dessa boa intenção, muitas vezes vem no bojo dela grandes possibilidades de censura, né? Porque no momento em que eu começo a dizer que tal conteúdo não pode circular porque ele é falso, eu começo a aplicar essa classificação a conteúdos dos quais eu não gosto, por exemplo, que me desagradam. Então é fake, então isso não vai circular. E aí acaba gerando um efeito contrário, que é o da censura. Mais uma vez, é uma questão de adequação, e eu vejo a academia, né, a universidade, os cursos de jornalismo muito preocupados com esse termo, com essa questão relacionada às notícias falsas, e gerando conteúdo importante para a gente analisar esse momento, né? Gerando estudos, trabalhos de conclusão de curso, artigos, teses, dissertações que podem e devem embasar esse tipo de iniciativa. Eu acho que a discussão ela ainda é muito recente, muito recente. O termo fake news explodiu há cerca de 2 anos, né? Então, assim, 2 anos para a gente considerar a história da mídia é nada, né? Então, é muito recente ainda para a gente cravar o melhor formato de coibir. Mas as notícias falsas sempre existiram, né? Sempre existiram desde Inclusive dos grandes veículos também. Né? Notícia falsa existe desde que o imperador romano, não lembro muito bem qual deles agora, acho que era Júlio César, ele foi classificado por um opositor político como beberrão e, enfim. Então, assim, notícia falsa existe desde sempre. Claro que o suporte, ele acaba fazendo com que haja uma explosão, né? Os jornais próprios, muitas vezes, produziam mau jornalismo, que geravam notícias razoavelmente falsas, né? Que também circulavam com força. Mas é que a internet a internet, sem dúvida, é um ingrediente novo, as redes sociais, o WhatsApp principalmente, hoje eu vejo como grande catalisador de notícias falsas sendo o WhatsApp, que é uma coisa que até ano passado ainda, sei lá, até 2 anos atrás o WhatsApp ainda engatinhava, né? Então, a projeção, eu acho que a melhor palavra talvez seja essa, a projeção que essas notícias falsas ganham a partir das redes sociais é a novidade. A notícia falsa em si não é, mas a circulação, a capilaridade na sociedade dessas notícias falsas, sem dúvida, são a grande novidade desses últimos 2 anos. O Renato Giannini, ex-ministro da Educação, comentou que ele percebe no jornalismo brasileiro muita informação junto com opinião, e isso acaba deturpando a notícia. Isso realmente acontece, Alisson? Muito, muito mesmo, assim, Primeiro que há 2 coisas, né? Há um desconhecimento por parte da população do que são os gêneros jornalísticos, né? Gente que está na universidade sabe bem isso, assim. O gênero notícia, ele não deveria trazer consigo opinião. O gênero notícia é um gênero por si só e há sempre a busca por eximir da notícia, retirar da notícia a opinião de quem escreve, a opinião do veículo. Por outro lado, nós temos o editorial, que é o espaço de opinião do jornal, e temos aí as colunas de opinião assinadas,
que aí também é a opinião de quem está assinando aquela coluna. Hoje se vê muitas iniciativas de jornalismo que buscam mesclar opinião com notícia, né? Eu vi mesmo a chamada de um programa de rádio, de uma rádio bastante tradicional aqui do Rio Grande do Sul, talvez a de maior audiência, um programa do meio da manhã, e eles chamando os ouvintes na propaganda do programa, né, na chamada do programa, dizendo que era um programa de informação mesclada com opinião. Isso é ruim. Isso é complicado porque isso contamina o debate e você já não sabe mais aquela divisão que nós tínhamos antes do editorial, né, da coluna de opinião e da notícia / reportagem como coisas diferentes e que as pessoas encontrariam conteúdos diferentes. No momento que a gente começa a criar informação com opinião, a gente passa a confundir o nosso ouvinte, espectador, leitor, enfim. As pessoas que estão do outro lado, elas passam a ser confusas e aí você começa a confundir o que é o fato do que é a opinião e vira uma coisa só, e aí quando você vê, já não tem mais como. Sobretudo numa população que nós temos, né, 27%, considerado analfabeta funcional, né? Então, confunde bastante mesmo. Não, eu mesmo comento assim, essa questão do jornal. As pessoas leem uma coluna na Folha de São Paulo, assinada pelo Gregório do Vivier, e a Folha de São Paulo virou esquerdopata, petista. Aí leem uma coluna assinada, sei lá, pelo Kim Kataguiri, né, do Movimento Brasil Livre, e a Folha passa a ser, então, um jornal de extrema direita e do golpista e tal. Porque as pessoas não conseguem entender que aquela é uma coluna assinada, né? E que o jornal justamente busca essas vozes dissonantes para tentar gerar uma discussão pública. Também é função do jornalismo gerar essa discussão pública. E as pessoas não conseguem entender que aquilo é uma coluna, não é uma notícia, né? Então é bastante complicado isso com a nossa população. Mas aí que tá, tu falou uma discussão pública. Realmente acontece um grande um debate, espaço para debate, porque a gente está falando, tu falou, citou a Folha, né? Mas a Folha é para poucos, né? A questão do valor, a questão de tempo para ler, etc. O grande veículo consumido no Brasil é a TV, né, aberta. E eu não vejo nenhum espaço de debate, nenhum espaço para polêmica, para se colocar as coisas, né, o contraditório. Existe essa espaço para a contrariedade, para o debate no Brasil? Na grande mídia hoje, cada vez menos, né? Os jornais tendem a, nas suas sessões de opinião, buscar vozes dissonantes, mas eu até vejo um movimento que aconteceu aqui com a Zero Hora, quando da demissão do jornalista Moisés Mendes, né? O Moisés era a única voz dissonante. Era a única voz mais à esquerda que escrevia no jornal, e ele foi demitido, e depois disso você não tem mais um colunista fixo que busque esse posicionamento, enquanto outros colunistas buscam sim um posicionamento mais à direita, você acaba ficando capenga, né? Eu vejo a Folha tentando fazer isso, alguns jornais tentam sim ter essas vozes dissonantes, mas como tu disse, é para muito poucos, né? Na televisão, isso não existe. Vamos combinar que na televisão aberta no Brasil hoje, raríssimas são as oportunidades de você ver vozes dissonantes que não sejam em um programa especial como o programa do Bial na Globo, que eventualmente traz uma ou outra voz que se diferencia um pouco do padrão. O Roda Viva, talvez na TV Cultura, tentava fazer isso, hoje talvez tenta menos. O Roda Viva hoje ele está um pouco diferente da proposta original. Mas na televisão é muito difícil você ver essas vozes dissonantes. Hoje elas encontraram abrigo na internet, né? Então, a gente vê sim uma migração de pessoas que tiveram espaços na grande mídia, o próprio Nassif que tu citou, mais identificado um pouco à esquerda talvez, mas o próprio Diogo Mainardi, que é um cara bem ligado à direita brasileira, saiu da Veja e encontrou espaços muito maiores na internet, né? Então, eu acho que essas vozes dissonantes elas acabaram migrando para a internet. O problema delas, em alguns momentos, é o que nós falávamos há pouco, a mistura de opinião com informação. E isso, às vezes, é bastante complicado, também nessas vozes que buscam ampliar o debate. Pois é, a gente está falando sobre a TV aberta, né? Eu lembro, eu só não vou recordar o ano, né, que o Bonner classificou seus telespectadores como Homer. Uhum. A TV aberta é para Homer Simpson mesmo? Eu valorizo bastante o entretenimento, assim. Eu não acho que o entretenimento seja idiotizante, acho que as pessoas precisam se entreter. Mas aí falando especificamente do jornalismo, né? Sim, o jornalismo, ele, de forma geral, ele busca uma linguagem o mais ampla possível para a população, né? E muitas vezes, sim, ele nivela por baixo
nivela por baixo esse espectador, inclusive injustamente, né? Inclusive achando que as pessoas não têm capacidade de raciocinar em cima de um conteúdo, né? Então, muitas vezes, sim, é um nivelamento por baixo na TV aberta, no telejornalismo de TV aberta. No entanto, considerando a TV ser tão massiva, a gente sempre tem que pensar fora da nossa realidade, né? A gente tem regiões do Brasil com altíssimos índices de analfabetismo, com dificuldades dramáticas em relação ao básico, como alimentação, vestuário, enfim, o básico do básico, acesso à água potável. Talvez para conversar com essas populações, talvez o discurso ele acaba sendo um pouco mais raso do que poderia ser, né? Alisson, a gente está com uma sociedade extremamente polarizada, né? Desse latifúndio, quanto cabe à nossa mídia? Mas eu vou pedir para te me responder depois do nosso intervalo, tá? O Em Pauta volta em breve. Voltamos com o Em Pauta, hoje falando sobre a mídia brasileira. Alisson, antes no bloco anterior eu te perguntei, né, sobre o quanto, né, cabe à mídia esse cenário de polarização que nós temos. Eu acho que a mídia tem uma responsabilidade e ela não pode fugir a essa responsabilidade. Inclusive, não é uma responsabilidade pequena. Eu observo muito no jornalismo ainda uma tendência de criar vilões e mocinhos, né? Então, a gente tende a santificar alguns personagens e a demonizar outros sem perceber que as pessoas têm defeitos, erros, acertos. E que a vida é dinâmica. A vida é dinâmica e o cara que ontem era vilão, amanhã pode ser mocinho e vice-versa. Eu lembro de algumas capas, por exemplo, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi depor ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, as capas da Veja e da Isto É eram iguais naquela semana. Eram Moro e Lula em um ringue, como se aquilo fosse uma luta, né? Então nós temos um depoimento de um sujeito, de um réu, ao juiz de direito, e aí você coloca os dois numa condição em que eles vão disputar algo como se fossem dois oponentes, o bem contra o mal, mocinho e bandido. Não faz bem para a democracia nós vermos um juiz e um réu em posição como se fossem lutar num ringue. E isso é um exemplo único de uma série de outras coberturas em que a gente viu a criação dessa polarização. Claro que eu citei o exemplo da condenação do ex-presidente Lula, mas também outros episódios, né? Inclusive na própria disputa PT-PSDB que vem desde 90 e poucos, né? Desde 94 ainda. Essa polarização que foi se criando em torno desses dois partidos, a mídia tem sim um papel bastante profundo nessa polarização que gerou a polarização política que nós temos hoje, né? A polarização que a gente tem hoje, apesar do PSDB ter perdido esse protagonismo, vem dessa polarização 94, 98, 2002. Esse aceleramento do PSDB é que está surgindo esse projeto mais beirando o fascismo, né? É um projeto muito mais à direita do que o PSDB. A gente também tem que levar em consideração o seguinte: o PSDB nasce como um projeto de social-democracia, muito mais ligado à centro-esquerda do que à direita. Eu sempre costumo lembrar que é um conceito da psicologia que diz que a gente acaba criando a nossa identidade a partir daquele com quem a gente convive e sempre numa oposição. As coisas elas crescem a partir de oposições. O PSDB vai gradualmente se dirigindo à direita porque o PT ocupa muito esse espaço da esquerda ao longo da história. Com o esfacelamento do PSDB, sim, a gente tem um projeto muito mais à direita e eu não vejo essa polarização que se diz nos projetos, né? Então, o projeto Jair Bolsonaro como extrema direita e o projeto Haddad Lula como extrema esquerda, eu não vejo isso, né? O governo petista durou 12 anos e nunca foi extrema esquerda. Mas é o que está sendo vendido. É a venda, mais uma vez, vale muito a pena vender dessa forma, entendeu? Dá muita audiência vender dessa forma e
faz com que o discurso acaba sendo muito mais fácil você construir esse discurso. Ah, não, são extremas e agora as extremas vão se debater. Quando na verdade a gente tem sim uma extrema direita que não é liberal, até porque o candidato nunca foi um candidato liberal, ele sempre foi muito mais estatizante do ponto de vista econômico do que liberal, numa dicotomia que eu vejo como falsa. É claro que há sim a polarização aí, não nos projetos, mas a polarização nos eleitores e nas bases, né? Mas aproveitando esse gancho, né, a The Economist esses dias lançou uma edição pedindo a salvação, né, do liberalismo para que a barbárie não tomasse conta. Aí o Le Monde também publicou que a terceirização, melhor dizendo, a privatização dos espaços públicos é uma tendência a ser revertida na Inglaterra e como um todo. E aqui no Brasil parece que a gente ainda está, né, no comunismo, bolivarianismo, sem discutir realmente o que está acontecendo na atualidade. É uma impressão minha, Alice. Não, mas é uma impressão que eu compartilho contigo. Mais uma vez, a gente está discutindo comunismo em 2018. Dias atrás eu tive que ouvir de uma pessoa das minhas relações que o presidente Michel Temer seria comunista. Então nós estamos caindo num nível de idiotização dos discursos que é muito perigoso, né? Muito perigoso. Nós estamos discutindo comunismo em 2018, então nós não temos uma ameaça comunista no Brasil, que fique claro, né? É um delay de uns 60 anos. Né? Exatamente. A ameaça comunista ela justificou 1 zilhão de coisas na história, né? Só que isso aí, esse momento passou. Nós não deveríamos estar discutindo bolivarianismo, comunismo, venelização. Nós tivemos um governo de centro-esquerda por 12 anos e não viramos Venezuela, pelo contrário. Mas é importante a gente destacar essas questões, que aí já não diz mais tanto em relação à mídia, mas em relação à política. Eu sou uma pessoa que gosto muito de política, acompanho. Se você for parar para pensar o que aconteceu na Europa em relação aos países que passavam por graves crises, e o Brasil passa talvez pela crise mais grave da sua história nesse momento, a gente tinha duas receitas em voga, né? A receita que foi aplicada pela FMI na Grécia e na Espanha, principalmente, e a receita que o FMI tentou aplicar em Portugal e Portugal não quis, não aceitou. A receita do FMI era basicamente redução de tamanho do Estado, privatização em massa, austeridade máxima, precarização das relações de trabalho, né, a partir de reformas trabalhistas, reformas draconianas em relação à Previdência. Isso foi aplicado pela Grécia e o resultado foi nulo, porque a Grécia, apesar da austeridade máxima, ela não conseguia arrecadar, a economia não rodava, as pessoas perderam totalmente o poder de compra. Então o seu mercado interno vira em nada, ele se esfacela. Enquanto Portugal, sim, adotou algumas políticas de redução de custo, não estou dizendo que isso é errado, de redução do tamanho do Estado, algumas medidas importantes, mas buscou sempre manter o poder de compra das pessoas, manter o poder de consumo, manter as políticas públicas ativas de bem-estar social, do Estado de bem-estar social. E Portugal conseguiu, nos últimos 4 anos, uma recuperação absurda, né? Então, a gente sabe que as receitas elas estão aí para a gente olhar e ver os resultados que elas dão. Enquanto a Europa caminha cada vez mais para trabalhar pelo estado de bem-estar social, o Brasil hoje faz um discurso que é o oposto disso, né? Eu via um programa sobre mobilidade urbana na Globo News, esse final de semana até, mostrando que na Inglaterra, em Londres principalmente, estavam fortemente tendendo a proibir a circulação de carros em determinados espaços públicos, proibir permanentemente, né? Claro, os caras têm um transporte público de primeiríssimo nível, né? E nós não estamos discutindo transporte público nas nossas eleições. Nós não estamos discutindo redução de gases poluentes nas nossas eleições. Nós não estamos discutindo políticas públicas de amparo ao idoso, sendo que nós vamos ter até 2048 uma população de idosos muito maior do que a população de jovens. A gente vai ter menos nascimento e muito mais longevidade. A gente não está discutindo isso em 2018, ou seja, em 20, 30 anos a gente vai ter esse cenário. Nós não estamos discutindo agora, nós estamos discutindo Venezuela, nós estamos discutindo golpe militar, nós somos um país que não conseguiu
superar a sua própria ditadura militar, superar definitivamente, inclusive com as punições que advêm disso, como outros países fizeram. Nós não conseguimos fazer isso, e aí parece que nós estamos fadados ao atraso nas nossas discussões. Isso é muito lamentável e reflete nas discussões que você vê no grupo da família do WhatsApp, do Facebook, enfim, essa polarização que nós falamos há pouco. Né? Parece que o Brasil tem uma birra com Stefan Zweig, que quer dizer, não somos o país do futuro. Alisson, me diz uma coisa, tu colocou esses temas, né, importantes. O principal veículo, né, de jornalismo no Brasil talvez seja o Jornal Nacional. Né? As entrevistas sabatinas do Jornal Nacional, foram entrevistas ou foram demonstração de poder? Eu vou dizer que eu tenho uma opinião em relação a essas entrevistas que ela vai meio que na contramão da maioria das coisas que eu li e vi especialistas escrevendo. Eu acho que, antes de mais nada, o formato não está errado. Eu parto desse princípio. Eu vejo muito esse tipo de entrevista na mídia norte-americana e ele é um formato interessante quando o jornalismo busca mostrar as contradições do candidato, e nos Estados Unidos eles fazem isso não só com candidatos, como ocupantes de cargo público de forma geral. Porque as propostas, em princípio, o candidato deveria mostrar no seu horário eleitoral, nos debates, ele deveria ter capacidade de apresentar propostas. E nessas entrevistas, que não seriam todas, então é buscado justamente mostrar as contradições nos discursos dos candidatos. Então o formato não me desagrada. Eu acho que a mídia brasileira poderia ter entrevistas nesse formato. O que me desagrada, sim, é que eu acredito que os apresentadores do Jornal Nacional não estavam prontos para fazer. Eles não tinham conhecimento para fazer e, segundo, primeiro que eles não souberam executar, executaram mal e ficou parecendo intimidação o tempo todo. E segundo que a nossa população, por não conhecer o formato, também achou aquilo muito estranho. Assim, não me incomoda também tu contradizer, né? Uhum. Eu só acho que tem que dar espaço para a pessoa responder, porque tu faz perguntas complexas, né? E não dá espaço no caso do candidato responder. A impressão que me passava é que eles estavam o tempo todo esperando pela contradição para talhar o candidato ali no meio, e de fato a resposta não importava. Então, quando eu vejo a mídia americana fazendo isso, a resposta importa muito, né? Eles instigam o candidato a falar, mas escutam ele falar, não atropelam no meio, o tom também, o próprio tom de voz, a forma corporal de se expressar dos apresentadores do Jornal Nacional não era mais adequada. Então a execução foi muito ruim. Então, resumindo assim o meu posicionamento, o formato é interessante, acho que a gente pode ter esse formato. Roda Viva já tentou fazer esse formato, né? Vejo o Roda Viva hoje um pouco desgastado, já não consegue mais talvez executar isso de forma tão contundente como já fez, mas é um formato que é interessante, talvez não para o principal telejornal da emissora. Inclusive, isso é algo a se discutir. Nós estamos falando de 27, 30 minutos para um candidato a presidente no principal telejornal do país, da emissora que chega a 99% da população brasileira, líder disparado de audiência. Talvez ali a gente deveria ter ido para as propostas. Em outros telejornais, de outras faixas de horário, a gente poderia ter tentado no Jornal da Globo, por exemplo, buscado esse outro formato. Então é uma questão de dosar o momento e de ver aonde fazer esse tipo de entrevista. Alisson, temos um quadro em que 5 famílias, né, detêm 50% dos principais veículos de comunicação no Brasil. O quanto isso afeta a nossa qualidade de povo em si, nossa sociedade? Afeta dramaticamente no sentido de que essas 5 famílias controlam a mídia no Brasil há muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Então, se a gente for buscar historicamente, se a gente for ler, sei lá, o livro Chateau, o Rei do Brasil, né? Na verdade, o livro chama apenas Chateau, que é a biografia do Assis Chateaubriand. A gente vai ver o Assis Chateaubriand lá na década de 50 fazendo, de alguma forma, Getúlio Vargas presidente. Então, é um poder desmedido para um único cidadão. Ele teve, durante muito tempo, Assis Chateaubriand teve a capacidade de colocar e retirar presidentes da forma como ele queria. E esse histórico, nós nunca rompemos essa lógica, né? Durante todo o tempo, a gente sempre teve pouquíssimas famílias com fortes laços políticos, com interesses, porque obviamente são empresários e o empresário tem o direito de ter o seu interesse. Só que no momento que a gente não tem pluralidade,
esses interesses acabam se sobrepondo à comunicação. E está lidando com um bem essencial, que é a informação. E no caso de rádio e de TV, com concessões públicas, a gente nunca pode esquecer. A democratização dos meios de comunicação no Brasil, ela é uma necessidade urgente. O problema é o seguinte, foi construído um discurso que falar em democratização da mídia, em regulação da mídia, se tornou tentativa de censura, tentativa de venezuelização, bolivarianismo ou qualquer outra coisa, como se partidos, como se países de primeiro mundo não tivessem mídia regulada. A Alemanha tem um conselho de mídia extremamente atuante. Se reduz o debate a isso. A isso. Claro que a gente não pode cair na censura, né? A gente sempre tem que trabalhar a censura. Mas regulação não é censura. Mas regulação não é censura, né? O conselho de mídia alemão, por exemplo, ele não censura nada. Ele apenas analisa o que é publicado e, ocorrendo desvios, se exige a retratação do veículo, o direito de resposta, multas, né? Então, você acaba tendo uma atividade regulada. Você não está proibido de publicar nada, mas você precisa ser responsável em relação àquilo que você publica. A Inglaterra tem processos de regulação de mídia, a Alemanha tem, os Estados Unidos tem inclusive vários mecanismos de proteção das pessoas em relação à mídia. Então, assim, não é um debate de radicais de direita ou de esquerda, é um debate de países civilizados, de alguma forma buscar responsabilizar o jornalismo pelas suas práticas. A gente tem na publicidade brasileira hoje um conselho atuante que já coibiu diversos excessos da publicidade. E no jornalismo, cada vez que se fala isso, se tende para um discurso radical, infelizmente. Pois é, Alisson, tu comentou antes do Chateau, né? Em 2010, o Judith Britton, então presidente da Associação Nacional dos Jornais, comentou que naquele momento, especificamente, as oposições políticas estavam esfaceladas. E ela comentou que os jornais deveriam exercer a oposição. Pensando essa fala dela, a nossa mídia, ela é partidarizada, ela é política? Eu acho que todos os sujeitos, de alguma forma, são entes políticos. Quando você vai numa igreja, quando você vai no seu bairro, você acaba ocupando espaços. Todos nós somos entes políticos, o ser humano é um animal político e o proprietário de um meio de comunicação não vai deixar de ser. Sim, mas no caso político eu quis dizer partidarizado mesmo. Eu não acredito que a mídia tenha um partido definido, né? Este partido ou aquele. A gente tende muitas vezes a identificar algumas posições da mídia em relação a algum partido, historicamente agora nas últimas décadas, mais ao lado do PSDB, mas eu não acho que a mídia tenha um partido específico, acho que ela tem os seus interesses e ela busca, dentre as opções, estabelecer pontes com entes políticos que ocupam este ou aquele partido. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: as verbas publicitárias para os grandes meios de comunicação durante os governos petistas, por exemplo, nunca diminuiu. Pelo contrário, né? Sempre se investiu muita grana. Exceto ali no último ano do governo Dilma, né? Exceto nesse último ano, exatamente. A gente sabe, por exemplo, que a direção da Globo já se reuniu com diferentes candidatos a presidente, e isso a portas fechadas, não é uma entrevista, não é nada. São empresários se reunindo com candidatos, né? Então isso acontece, a mídia ela tem os seus interesses. Eu vou te dizer o seguinte, das vivências que eu tenho em redação, eu nunca recebi uma orientação, faça isso, não faça aquilo, e beneficia esse ou aquele candidato. Mas a gente sabe sim que existe nas redações, claro, aquela autocensura muitas vezes, né? O jornalista não falar mal de um determinado candidato num artigo de opinião, porque a sua empresa tem simpatia por esse candidato. A gente teve um processo com a revista Veja, por exemplo, que ficou demarcadamente uma ida à direita, no caso da revista Veja, durante algum tempo. Se você pegar a Gazeta do Povo, do Paraná, é um jornal que deliberadamente também buscou esse nicho, por entender que a população queria consumir um conteúdo mais conservador, vamos colocar assim. A gente tem a Carta Capital fortemente ligada com o PT, com o PCdoB, enfim, com os partidos mais à esquerda. A gente tem várias situações em que a mídia tem sim um lado. Mas de forma geral os grandes jornais buscam, eu acredito, fazer um jornalismo que
escape um pouco dessa partidarização que está nas direções das empresas. Alisson, e qual o trabalho? Tu já trabalhou em redação, né? O trabalho de jornalista hoje, ele está precarizado pelo excesso de trabalho e exigências das redações? Existe uma expressão no jornalismo, quem é do jornalismo tu sabe muito bem, que é a expressão o passaralho, né? Que é quando vem lá aquelas ondas gigantescas de demissões e ciclicamente a gente tem. Normalmente esses postos nunca são repostos, o que faz com que quem fique na redação, obviamente, acabe acumulando muito mais funções do que tinha antes. A gente tem também um segundo processo, que é a chegada da internet, e aí você tem que produzir, no caso de um jornal impresso, vamos supor, você produz o texto impresso, você produz vídeo, daqui a pouco você produz fotos, se não tiver motorista você vai dirigir o carro, isso precariza. Mas isso inevitavelmente diminui a qualidade do resultado. Porque se você fazia 3 pautas num dia e passa a fazer 5, aquelas 3 que você fazia com certeza tinha uma qualidade, um apuro de texto e de busca de informação. Hoje a gente vê uma série de erros, especialmente pela pressa de postar logo uma notícia na internet, no site, e também pelo excesso de trabalho que muitas vezes a gente vê nas redações. Acaba que a qualidade diminui. Antes tu comentou, né, que todo ser humano ele é político. Há alguns colegas jornalistas que falam em isenção. É possível fazer um jornalismo isento, totalmente isento? A isenção para mim é uma busca, né? Eu acho que a gente tem que buscar sim, no exercício da prática jornalística diária, ser isentos. Agora, a isenção como objetivo é uma coisa que eu vejo como interessante. Numa discussão, num congresso, muitas vezes um palestrante ele falava muito contra a busca da objetividade. E aí a pergunta que eu fiz para ele, nós vamos retirar a objetividade e vamos colocar o quê no lugar, né? Então, assim, eu acho que a busca pela objetividade ela é interessante. Ela faz o jornalismo ir adiante, né? Agora, dizer que o conteúdo é completamente isento, não há como, porque no momento em que eu escolho ouvir o cidadão B e não o cidadão C, eu estou fazendo uma escolha, né? E essa escolha é norteada por princípios que talvez de forma inconsciente me ajudam a escolher entrevistar esse e não aquele, escolher esse ou não aquele título. Então, essa objetividade, ela é uma busca, mas ela não é uma realização. Eu lembro da década de 90, a Zero Hora ela cobria os movimentos, as ações do MST, vamos usar a palavra ações, cobria como ocupações. Então, o MST ocupou a fazenda tal. Lá pelo meio dos anos 90, a Zero Hora parou de usar o termo ocupação para usar o termo invasão. Veja que numa mudança de um título, a MST invade a fazenda tal, ocuparam... Deixa de ser um movimento social para ser um movimento... Eu criminalizo o movimento. Eu criminalizo o movimento. Então, essa busca por objetividade ela é importante. Agora, a gente tem que ver que a escolha das palavras, a escolha das fontes, a escolha das pautas, hoje eu vou dar essa, não vou dar aquela, nunca traz consigo a subjetividade que é característica do ser humano e, obviamente, que do jornalista também. Alisson, nosso tempo já se esgotou, mas muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço demais, são temas super relevantes, importantes e muito bom se discutir também. Ok, obrigado. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.